Como vão, Raverins? Tudo bem? Vamos fazer aqui a leitura da nossa segunda parte da porção de Bereshit, tá? Então, nós estamos aqui no capítulo 2 agora, e vamos fazer a leitura aqui do versículo 4 e mais alguns versículos, tá? É uma porção menor, tá? Ela não é tão grande como a primeira, tá? Sem mais delongas, vamos iniciar aqui, tá bom? Então, vamos lá. Capítulo 2, versículo 4 da sua Bíblia aí, do livro de Gênesis, tá? Bereshit aqui. Diz assim: Eletordot Hashamai Verhartis Berri Barham, tá? Ou seja, estas são as gerações, né? Estas são a cronologia dos céus, né? E da terra quando foram criadas. Beiyon Asot Hashem Eloquim Eretz Veshamai, ou seja, no dia em que Deus criou terras e o céu, tá? No dia que ele fez aqui, na palavra Asot vem lá Asot, para fazer. Então ele fez, né, os céus e a terra e os céus. Então esse primeiro passuque aqui, o passuque 4, já nos falam que está concluindo toda a criação, tá? Desde lá do primeiro versículo, quando Deus começou a formar, a criar os céus e a terra, criou a luz e tudo, e encerrou com a criação do homem, tá? O versículo 4 aqui vem e fala que essas são as cronologias, tá? Ou seja, todo o processo. E fala que no dia, olha só que interessante, no dia em que Deus Todo-Poderoso fez os céus e a terra, tá? Daqui Irache ele fala assim, a cronologia dos céus e da terra quando foram criadas no dia em que Deus fez os céus e a terra. Por isso que ele fala, isso nos ensina que todas elas foram criadas em um único dia, como nós já falamos lá na primeira parte da porção. É só você ir lá e ler conosco, versículo por versículo, vocês vão entender que tudo foi criado num único dia, todas as coisas, que Deus depois criou cada coisa e colocou no seu devido lugar, conforme o seu dia, tá bom? Versículo 5 diz assim: E todos os arbustos do campo ainda não haviam surgido sobre a terra, e nenhuma planta ainda havia germinado, porque Deus, o Todo-Poderoso, não havia trazido chuva sobre a terra, pois não havia nenhum homem para trabalhar o solo. Então, acho que o versículo aqui ele é extremamente autoexplicativo. Então, os arbustos do campo não haviam surgido, nenhuma planta ainda havia germinado, porque Deus Todo-Poderoso não tinha feito chover, né, não havia trazido a chuva sobre a terra, e não havia nenhum homem para trabalhar o solo. Então você entende daqui desse versículo, como o próprio Urashi comenta aqui, né, que por que não havia trazido a chuva? E por qual motivo não chovera? Porque não havia homem para trabalhar o solo, e não haveria quem reconhecesse o benefício da chuva. Mas quando o homem chegou, o mesmo compreendeu que as chuvas, eram essenciais para o mundo e orou por elas. E então as mesmas caíram e as árvores e as ervas brotaram. Tá? Isso aqui está no tratado do Talmud de Rolim, na página 60b. Tá? Então nós vemos aqui que o próprio versículo ele começa falando que não havia nada germinado ainda, Deus não havia trazido chuva, porque não havia homem. Então o benefício para ser reconhecido da chuva era Adão, o ser humano. Então daqui você entende que nós temos o nosso papel fundamental. Por isso que Urashi fala aqui que o homem orou a Deus e pediu que a chuva viesse para regar a terra. E assim nascesse os frutos, nascesse as árvores, as plantas germinassem, tá? Continuando aqui, fala assim: E Deus Todo-Poderoso formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou uma criatura vivente. Olha que interessante. Nós terminamos com a criação do homem lá e aqui começa agora explicando como foi criado. E vem falar que Deus, que é o Todo-Poderoso, formou o homem do pó da terra. Diferente de todos os animais que lá que nós comentamos, foram criados o quê? Pela palavra de Deus, o homem ele foi criado no molde, como nós vemos também. Deus o moldou com suas próprias mãos e criou o homem. Tá? Aí vem aqui e fala assim, Irashi, né? A palavra vaietzer, que significa e formou, está escrito com um iud a mais, sugerindo haver, tá? Duas formas de criação, a criação para este mundo e a criação para a época da ressurreição dos mortos. Contudo, em relação aos animais que não irão ao juízo final, não estão escritos com dois iuds na palavra vaietzer,
descrevendo sua criação. Mais uma vez aqui, como eu falo para vocês, a diferença do hebraico. Aí você me imagina, a pessoa que foi lá e traduziu a Bíblia, né, para o grego. Depois traduziu o português, que chegou nos nossos dias aqui. Foram várias outras traduções. Ele me depara com isso no hebraico e vai olhar e vai estar escrito, vai ser. Aí ele vai ver que vai ser Hashem Elohim et Hadam. E o que? Formou Deus, o homem. Só quando ele vai ver que falar que Deus formou, criou os outros seres, não está escrito com 2 iud, tá? Com 2 iud. Eu terei que colocar aqui na tela para vocês verem. Eu vou colocar para vocês dar uma olhadinha. A diferença. Então vocês vão ver que dentro do hebraico tem o porquê. Irash fala justamente porque o homem ele criou de uma maneira especial, porque o homem ele tem um propósito aqui, tá? E esse propósito é justamente trazer a presença de Deus, tá? Nós não comentamos muito lá porque esse princípio ele chega muito mais poderoso aqui. Por quê? Você vê que Deus estava no seu mundo, sozinho. Então Deus vai criar algo físico. Vem criar algo físico, coloca o ser humano ali porque ele deseja estar com o ser humano na Terra. Tá? Ou seja, o propósito do ser humano é trazer a divindade para cá. Então Deus vem e cria o ser humano com todo esse cuidado. Tá? Por isso que Rashi fala aqui que justamente a palavra vai ser, né, que formou, está com o Yud a mais para falar que o homem tem um significado maior. Tanto que ele foi criado para esse mundo e para o mundo vindouro. E os animais não, tá? E diz assim, né? O pó da terra, né? Ou seja, Arpa Min Hadamah. Ou seja, o pó da terra. Ele reuniu o pó de todos os 4 cantos da terra, de modo que onde quer que ele venha a falecer, ele irá aceitá-lo para que lá ocorra o seu enterro. Tá? Então, Rashi ele vem e explica por que do pó da terra. Pegou de todos os cantos para mostrar que o homem, onde ele morrer, ali ele poderá ser enterrado. Outra interpretação, Rashi fala, se ele tomou terra do lugar sobre o qual foi dito, um altar de terra você fará para mim, como está escrito lá em Êxodo 20, no versículo 24. Ou seja, Rashi traz a informação aqui que Deus pegou do lugar justamente onde iria se construir aqui o templo. Olha só. Para mim, tomara isso lhe seja uma forma de expiação a fim de que se possa ficar de pé ante a minha presença. Ou seja, do altar que iria ser criado futuramente para trazer expiação para o homem, de uma maneira que o homem poderia, né, estar de pé na presença de Deus se fosse expiado as suas falhas. E fala assim, né, e soprou em suas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou uma criatura viva. Ele o fez com elementos terrestres celestiais, o corpo dos terrestres e as almas dos celestiais. Pegou, soprou nas suas narinas, porque ele fez do pó, e trouxe da sua própria essência, né, por dizer assim, e soprou no ser humano. Porque no primeiro dia o céu e a terra foram criados. No segundo, ele criou o firmamento para os celestiais. No terceiro dia, fez a terra secar, aparecer as terras. No quarto dia, ele criou luminárias para os celestiais. No quinto dia, ele ordenou a respeito das águas para os terrestres. No sexto dia, era necessário criar algo tanto para os seres celestiais quanto para os terrestres, pois se assim não fosse, haveria ciúme na criação. Nós comentamos isso aí bem extensivamente lá na primeira parte, tá? Só vocês voltar lá. Pois uns seriam superiores e os outros, tendo sido agraciados com uma participação maior relativa na criação ocorrida em um dia. Então, nós vemos assim que Deus criou todas as coisas na sua ordem, tanto para os seres celestiais como para os terrenos. Então, Deus fez tudo para que não houvesse ciúme entre a criação. Ele fala assim, né, que foi formou nas suas narinas, ele soprou fôlego de vida, e o homem se tornou uma criatura viva, né, né, tornou-se uma alma viva, né, lenefesh, ou seja, vem né, da questão da palavra nefesh, tá? Que no caso seria alma. Animais também foram chamados de alma viva, mas o homem é o mais vivo de todos, porque ele foi adicionado inteligência e fala. Deus Todo-Poderoso plantou um jardim no Éden para o leste. Ali ele colocou o homem que ele tinha formado. Deus Todo-Poderoso fez crescer do solo toda árvore que é agradável para olhar e boa para comer.
A árvore da vida cresceu dentro do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal também cresceu no jardim. Um rio ecoava do Éden para irrigar o jardim, e de lá se dividia em 4 cabeceiras, tá? Então vemos aqui que Deus plantou um jardim, chamou de Éden, né? Gan Éden, um jardim, no leste. Ele colocou o homem. Ele fala assim, que na verdade Deus o persuadiu com palavras boas, né? Venha, homem, vou te mostrar. E ele mostrou toda a beleza do jardim do Éden. Então o homem foi para lá, tá? Fala que Deus colocou no meio desse jardim uma árvore, que era a árvore da vida. Também ele colocou a árvore do conhecimento, né? Ou seja, do bem e do mal, tá? No mesmo jardim. Aí ele começa a falar aqui, ó, dos rios que saíam ali das cabeceiras. O nome do primeiro é Pishon, que se cuidava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é bom. Aí são encontrados o bidélio, as pedras de ônix. O nome do segundo rio é Gishon. Ele circunda toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Hidekel, que ecoa para o leste da Assíria. O quarto rio é o rio Eufrates. Então Deus vem e fala dos rios que saíam ali para regar todo do Gan Éden, tá? Do jardim do Éden. E vem falar assim, Deus Todo-Poderoso pegou o homem e instalou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. Logo no começo nós vemos que não havia nascido nada na terra. Deus não havia feito chover, porque Deus não tinha feito o homem parar. Agora Deus fala que ele pegou o homem e instalou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo, já que agora começava a vir a chuva e as coisas começavam a germinar, a brotar. Deus o Todo-Poderoso ordenou ao homem, dizendo, você poderá comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma dele, pois no dia em que comer dela, certamente morrerá. Um dos outros versículos mais enigmáticos aqui dentro da Torá que nós temos, tá? Nós não vamos entrar em questão aqui profunda de Cabala, Hassidut, Zoa, não. Tá? Isso vai ficar para outros vídeos. Por que da árvore? Por que Deus colocou o ser humano ali e colocou essa árvore? Vamos aqui nos literal do Urash para nós adentrarmos aqui o que realmente interessa, né? Então, existiam 2 árvores. Uma árvore da vida, tá? E uma árvore que dava o conhecimento do bem e do mal. Vamos só comentar o seguinte aqui. O Etzadat, a árvore do conhecimento, né? Da sabedoria, do bem e do mal, junto à árvore da vida, você vê que Deus criou tudo com um propósito. O homem não havia comido ainda da árvore da vida, porque era para viver eternamente. Ou seja, o homem ele foi colocado, ele precisava aprender. É como uma criança, ela nasce, ela vai aprender a engatear, depois ela vai andar, ela vai aprender a dar suas primeiras palavras, né, falar suas primeiras palavras, ela vai começar a compreender as coisas, a saber um pouco do mundo. O ser humano, o Adão, os nossos sábios falam que ele foi criado com a idade de uma pessoa, de um homem de 20 anos. Mas com a mente realmente de uma criança. Ele tinha as indagações, as suas perguntas. Então haveria-se um processo ali dentro onde ele deveria, tá? Esse assunto ele é muito interessante, meus amigos. Eu queria trazer ele aqui de uma maneira diferente, mas eu não vou trazer, tá? Porque realmente, se você parar para pensar, você vai ter 2 perguntas interessantes. Por que Deus colocou uma árvore que dava a vida eterna e uma que fazia ele conhecer o bem e o mal? Mas não existia o mal. São perguntas que você vai começando, mas aqui tem toda uma explicação. Nós vamos deixar para um vídeo à parte isso daqui, tá? Continuando aqui, ó. Deus o Todo-Poderoso fala assim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Você não pode comer dela, pois no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Tá? Então Deus fala assim que ele poderia comer de toda árvore livremente, de qualquer árvore no jardim, só que dessa árvore ele não poderia comer. Tá? Que o dia que ele comer, ele haveria de morrer. Você imagina um ser que está ali vivo, não tem noção do que é a vida, não tem noção do que é a morte. Deus fala, se você comer essa árvore aqui, você vai morrer. Tá? Atiçando realmente a curiosidade da pessoa. Esse aqui, vamos aprofundar em outro vídeo. Vamos lá. Deus poderoso diz, não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma parceira em contrapartida. Aqui está um assunto bem interessante, né?
que no português eles falam assim, eles traduzem aqui como um adjuntor, uma pessoa para ajudar, né? Só que no hebraico tá justamente assim, a tradução do hebraico aqui seria realmente como algo de contrapartida, tá? Que significa assim em hebraico kenegdo, tá? É uma pessoa que está contra você, tá? Kenegdo. Vamos lá. Ele fala assim, ó. Ezekenegdo. É uma parceira em contrapartida. Rashi fala assim, se ele merecer, ela será uma parceira que o ajudará. E ele não, se ele não for digno, ela será contra, lutando contra ele. Então Deus fala assim, eu vou colocar uma parceira para você, tá? Só que ela vai agir de acordo com o seu comportamento. Isso aqui daria uma aula só também de relacionamento, marido e mulher, dentro da Torá, dentro do... Você vai ver que hoje o ser humano se comporta justamente como está nessa palavra, que negidou. Se ela poderá ser contra você. Porque se realmente um homem ele não age corretamente com uma mulher, ela, em vez de se tornar uma parceira para ajudar ele a conquistar tal tudo, ela vai se tornar, Deus o livre, né? Uma pedra de tropeço para ele. Tá? É muito interessante, meus amigos. Vamos deixar isso aqui para um outro vídeo. Aí fala assim, ó, versículo 19, só para nós terminarmos. E Deus Todo-Poderoso tinha formado do solo todos os animais do campo e todos os pássaros do céu. E trouxe para o homem para que ele visse como os nomearia. E tudo aquilo que o homem chamasse, cada ser vivo, assim seria seu nome. Então o próprio versículo fala assim, Deus Todo-Poderoso tinha formado do solo todos os animais do campo e todo o pássaro do céu. Maurício, não disse que ele foi criado pela sua palavra? Sim. Os animais foram criados pela palavra de Deus. Nasceram do solo, saem do solo. O homem, ele moldou. Tá? Quando eu digo pela sua palavra, Deus fala, haja luz, houve luz. Haja os animais, hajam isso. Foi saindo da terra, foi saindo tudo. O homem não, ele foi lá, pegou do pó e moldou. Ainda suflou em suas narinas. Dentro do homem, o seu próprio fôlego, o seu próprio espírito, tá? Então entendam bem, quando você assopra, olha só, Deus insuflou no homem, faz assim, você traz de dentro da sua essência para fora. Então o homem ele tem a essência de Deus em si, os animais não, foram tirados da terra, porém não foram dados o fôlego da vida como um ser humano, tá? Não foram moldados. Tá? E o que acontece? E trouxe para o homem para que ele visse como os nomearia e tudo aquilo que o homem o chamasse, cada ser vivo, assim seria seu nome. Então, cada animal veio espontaneamente perante Adão e Adão olhava a sua essência. Conforme a sua essência, que traz o seu comportamento, Adão os nomeou. Rashi ele fala assim, ó. É preciso, desculpa. Também ensina aqui que o momento de sua formação do homem, nesse mesmo dia, ele os trouxe ao homem para receberem seus nomes, tá? Tudo no mesmo dia, tá? Como fala aqui. Esta formação, ele tinha formado do solo, olha só. Esta formação trata-se do fazer mencionado acima, tá? Do versículo 1 ao versículo 27. E Deus fez os animais selvagens da terra, etc., como nós já lemos. Mas aqui o assunto se repete a fim de explicar que as aves foram criadas a partir da lama, porque acima se aprende que foram criadas a partir da água, sendo que aqui se afirma que foram criados a partir da terra. Uniu os dois, tá? Também se ensina aqui que no momento de sua formação do homem, nesse mesmo dia, ele os trouxe ao homem para receberem seu nome. Esse é o nosso último versículo. Então, meus amigos, aqui você entende, tá? Que Deus formou da lama os animais, o homem formou do pó, fez ali também, né? Tem uma explicação muito interessante aqui que eu não comentei para vocês, que Rashi ele fala assim, assim como o padeiro ele pega a massa, ele molha
para deixar ela mais mole e vai molhando ali para dar mais formação para a massa. Deus fez assim também com o homem, até moldou e fez ele da forma que assim Deus queria que o homem fosse. Os animais Deus também fez, só que ele não moldou, né? Ele pegou da água, pegou da terra e saiu. Tá? O homem mudou e soprou em suas narinas. Você vê tamanho cuidado que Deus teve na formação do homem. Como nós dissemos na primeira porção da Paraxá, ontem, o homem ele foi criado de uma maneira especial. E Deus ordenou que o homem seria como ele, que ele teria governo sobre todas as outras criaturas. Tá? Então, meus amigos, daqui nós encerramos a nossa segunda parte. E daqui nós entendemos que a cronologia da criação, ela começa, ela termina e começa no homem. Tá? Daqui você entende que todo o propósito da criação é no ser humano. Tá? Então daqui você entende a sua importância, que a sua importância é fazer o que Adão iria fazer, trazer a presença divina nesse mundo. Você não consegue ver desde a criação que havia realmente um propósito de um homem, como alguns dizem, é morar nos céus. Não. Todo o propósito da criação é que o ser humano traga a presença de Deus aqui na Terra. Tá bom? Não vamos nos estender mais. Vamos tratar aqui, tá bem literal o assunto. Como eu falei, tem 2 pontos aqui que a gente poderia criar vídeo só para eles, tá? Que é a questão da mulher, tá? E a criação aqui, do término da criação, do todo, das gerações como um todo. Mas vamos focar no literal, tá bom? Amigos, mais uma vez eu quero agradecer a vocês que já têm nos acompanhado aqui. Tá? Mais uma vez, um Todarabá, muito obrigado. Bekor Top, tudo de bom. Atzalahá, sucesso. E Parnassá vindo de Deus, sustento, tá? E que Mashiach se revele ainda hoje, construa o terceiro Beit HaMikdash, que nós possamos voltar com o serviço a Deus em Jerusalém. Amém, vem amém, tá bom? Fiquem com Deus mais uma vez. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui com a terceira parte da nossa Parashá de Bereshit. Todarabá, Lehitraut, meus amigos. Tchau, tchau.